Oi gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente, em nome do Senhor Jesus. E se através desse vídeo, dessa mensagem, você sentir no seu coração e quiser ajudar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie nosso ministério, eu tenho certeza que Deus vai te fazer colher 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, o tema da mensagem de hoje é bloqueio espiritual. E eu estou gravando essa mensagem porque eu vejo muitas pessoas falando, discutindo exatamente sobre o bloqueio que elas têm na hora de buscar pela presença do Senhor, sobre a existência de uma barreira que impede com que elas acessem o lugar de intimidade com o Senhor. E eu oro para que através desse vídeo o Senhor traga clareza para você, se você está nesse estado, está nessa situação, que Deus possa através dessa mensagem trazer para você direções para que você possa desfrutar de tudo que a intimidade e o relacionamento com o Senhor pode te proporcionar em nome de Jesus. Bom, gente, esse relato, como eu disse, de pessoas dizendo que possuem dificuldade, têm dificuldade de acessar a intimidade, não é algo isolado. Ultimamente é uma das coisas que eu mais tenho discutido e falado com as pessoas que me procuram, e eu tenho observado que há um aumento desse bloqueio na vida de muitas pessoas. Só que aí durante a conversa eu vou observando o que tem gerado esse bloqueio com que essa pessoa não consiga desfrutar de tudo que a paternidade de Deus, de tudo que o relacionamento com o nosso Deus pode proporcionar para mim e para você. E eu separei alguns motivos aqui para que nós possamos discutir no decorrer desse vídeo e analisar, será que o que está acontecendo comigo, o que tem gerado esse bloqueio na minha vida, é algo que eu estou provocando ou é meramente um fator externo que tem gerado sobre a minha vida? Amém? Bom, o primeiro ponto que nós precisamos discutir e que eu acho chave, uma peça-chave, para que a gente possa decorrer e descrever e discutir todos os demais pontos, é a batalha espiritual. Eu tenho observado nesses anos de ministério que o que tem gerado bloqueio espiritual na vida de muitas pessoas são justamente ataques espirituais que muitas delas têm sofrido. E isso gera vários problemas para a nossa vida. E o pior deles é a frieza espiritual. A vida de muitas pessoas, o bloqueio espiritual é alimentado, é sustentado justamente pela frieza espiritual. E o que seria essa frieza espiritual? É a falta de vontade de ler a palavra, é a falta de vontade de buscar uma vida de oração, uma vida de relacionamento diário com Deus. Eu não posso deixar de fora aqui e pontuar sobre o estado espiritual, sobre a atmosfera espiritual que se encontra a Terra nessa geração. Se a gente for analisar todos os aspectos, o clima, a atmosfera que rege a Terra nos dias atuais, se a gente for comparar com a palavra de Deus, se você colocar na balança uma atmosfera ou um tempo, ou até mesmo um povo que podemos comparar com a nossa geração, era o povo de Sodoma e Gomorra. Um povo totalmente perdido, um povo totalmente desviado dos princípios de Deus, um povo que não buscava ter relacionamento com Deus, um povo que alimentava cada vez mais os desejos próprios, os desejos da sua carne, um povo que não tinha empatia. Se você for ler a palavra do Senhor, você vai observar no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20, que o próprio Deus dá testemunho sobre como estava aquele povo, como se encontrava a atmosfera daquelas cidades. E o pecado daquele povo, as transgressões, o distanciamento da presença de Deus estava tão grande, tão forte, que até o próprio Deus disse que era necessário que ele visse, porque muitas pessoas davam mau testemunho dessas cidades. E a palavra diz que o próprio Deus disse que ele precisaria ver com seus olhos para testificar se tudo aquilo que ele ouvia sobre Sodoma e Gomorra era verdade. Olha que nível chegou em que nós observamos o próprio Deus não crendo, não acreditando em toda a maldade, em toda a perversidade, em toda a imoralidade e pecado que aquelas cidades ou aquele povo estava cometendo, de tão grande que era. E hoje eu vejo isso na nossa geração. Você vai ver as pessoas simplesmente desfrutando dos seus prazeres, buscando
uma vida egoísta, pensando em si próprio. Não há mais a empatia com o próximo. Você não vai ver as pessoas mais preocupadas em querer ajudar o seu próximo. Não. Estamos em uma geração extremamente egoísta, uma geração extremamente imoral, uma geração onde o povo só está preocupado em saciar os desejos da sua carne. E como que nós, ou o que nós temos que fazer para que toda essa atmosfera não interfira na nossa vida com Cristo, na nossa intimidade com o Senhor? E é isso que eu tenho visto, que esse meio, essa atmosfera, o campo espiritual que essa geração tem gerado, tem provocado esse bloqueio, como eu disse aqui, na vida de muitas pessoas. Porque muitas das pessoas que me procuram são pessoas que já se renderam a esse sistema. São pessoas que estão mais preocupadas em satisfazer os seus desejos, os seus projetos, seus sonhos, do que satisfazer os desejos do Senhor, a vontade do Senhor nas suas vidas. E como que pessoas que vivem uma vida desse estado, nessa forma, querem ter um relacionamento com Deus? Uma sociedade, uma área onde o pecado domina, onde a carne sobressai, aonde as pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus desejos, você vai ver que há uma atmosfera espiritual terrível. É muito difícil você romper essa atmosfera. É preciso você ter muito relacionamento com Deus, muita intimidade, muita santidade, para que você, que já tem um tempo de relacionamento com Deus grande, possa romper essa atmosfera. E aí eu pergunto, como é que pessoas que não têm relacionamento, que não têm intimidade, que não buscam pela palavra, querem romper essa atmosfera, querem desfrutar das coisas que o relacionamento com Deus pode proporcionar, se estão vivendo em um ambiente assim e se estão se rendendo às ideologias desse ambiente? E haviam principados e potestades que atuavam em Sodoma e Gomorra. E se a gente for comparar com tudo que nós vemos na nossa geração, nós vamos observar que são praticamente os mesmos principados, as mesmas potestades que têm reinado. E isso tem gerado uma frieza por toda a terra. Não é somente no Brasil, não é somente na nossa nação, mas se você observar, em grande parte dos continentes, a igreja de Cristo tem se esfriado de uma forma espantosa. Eu sempre ouço relatos de pessoas que moram na Europa que falam que lá se tornou um campo frio. Já não há mais quase igrejas abertas e as que tem são igrejas extremamente frias. As pessoas não têm relacionamento com Deus. Você não sente mais aquele fogo, aquela presença como sentia há 100, 200 anos atrás. Só que infelizmente eu tenho observado isso na nossa nação, no nosso meio, na nossa geração. Então todo esse campo espiritual que está sendo dominado por esses principados, essas potestades, ou seja, por esses demônios, todo esse campo que é gerado por conta do pecado, da imoralidade, tudo isso causa uma opressão, tudo isso causa um bloqueio. E quando nós lemos a palavra do Senhor, você vai observar casos onde a batalha espiritual estava tão forte, mas tão forte, que a opressão gerada por ela fez com que as pessoas que estavam naquele campo sequer conseguissem orar. Há um exemplo muito claro quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, principalmente nos versículos 40 e 41. Jesus chama 3 dos seus discípulos para orar com ele no Monte das Oliveiras, momento antes dele ser entregue. Pedro, Tiago e João. E aí Jesus pede para que eles orassem com ele. Jesus sai um pouco mais à frente e deixa os 3 para orarem. E a palavra demonstra que havia um campo de tão opressão que o próprio Jesus chegou a suar gotas de sangue. Só que Jesus estava preparado para enfrentar aquela opressão. E infelizmente, quando ele volta, ele encontra os seus 3 discípulos dormindo. Olha o campo espiritual que estava naquele momento. A atmosfera espiritual, a opressão estava tão pesada que sequer aqueles 3 discípulos, discípulos de Jesus, conseguiram orar. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, para que, se acaso um dia você entre em um campo espiritual como esse, em uma atmosfera como essa, você não seja influenciado, você possa influenciar essa atmosfera, você não possa ser bloqueado, mas romper essa atmosfera para que a glória se manifeste através da tua vida. E há batalhas espirituais que são tão fortes, mas tão fortes, que impedem que as bênçãos do Senhor cheguem até nós, que respostas que nós estamos buscando em Deus cheguem até a mim e a você. E tudo isso porque naquele lugar, naquele campo espiritual, está havendo uma batalha espiritual, principalmente demônios, para que eu e você, ou para que nós não possamos desfrutar daquilo que nós temos buscado em Deus, da resposta, do caminho, do direcionamento. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel estava orando ao Senhor, buscando uma resposta da parte de Deus. E a palavra diz que ele ficou 21 dias buscando em Deus a resposta. Só o que é mais incrível é que no 21º dia, a resposta chega até Daniel.
Até então, Deus havia ouvido Daniel só no final desses 21 dias. Só que aí o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel disse que: Daniel, desde o primeiro dia, a tua resposta já tinha sido enviada. Mas o príncipe da Pérsia, aqui ele faz uma ilustração sobre um demônio que estava reinando naquele lugar. Impediu que a resposta chegasse até você. Olha a batalha espiritual que estava havendo naquele meio, para que Daniel não ouvisse a resposta que Deus tinha para ele. Então existem batalhas espirituais tão pesadas que só aqueles que têm uma vida de extrema relação com o Senhor, de extremo relacionamento com Deus, de intimidade, de uma vida de oração e leitura da palavra, conseguem alcançar, conseguem romper, conseguem sair dessa opressão que está sendo gerada. Então, eu vejo pessoas que querem desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a vida delas, do relacionamento com Deus, da santidade, mas não estão dispostas a pagarem um preço, por exemplo, como Jesus pagou, como Daniel pagou, para que eles alcançassem a resposta, a voz do Senhor, os direcionando, os revelando tudo aquilo que eles precisavam fazer dali para frente. E como eu disse aqui, existem fatores que podem impedir com que eu e você desfrute de todas as bênçãos, as dádivas do nosso relacionamento com Deus. E o primeiro fator que eu acho assim determinante, que tem feito com que muitas pessoas estejam vivendo em uma bolha, impedindo com que elas desfrutem de uma vida de intimidade, de um relacionamento profundo com o Senhor, que é o pecado. Não tem como a gente não falar sobre isso. Não tem como a gente não desfrutar das bênçãos do Senhor se nós não falarmos sobre pecado, que é o maior impedimento, que é a maior causa do afastamento da minha vida com Deus, da tua vida com Deus. O pecado é a pior causa para o surgimento de um bloqueio espiritual nas nossas vidas. Quando nós lemos lá em Isaías 59, principalmente no versículo 1 e versículo 2, você vai observar o próprio Deus usando a vida de Isaías para falar com o povo de Israel. E ele disse: olha, os meus braços não estão fechados, recolhidos para que eu não possa te ajudar. Os meus ouvidos não estão tampados para que eu não possa ouvir vocês. Porém, ele diz: mas é o vosso pecado que tem afastado vocês de Deus. É o vosso pecado que tem feito com que Deus não os ajude, tem feito com que Deus não ouça as vossas orações, os vossos pedidos, as vossas petições. Então, aquilo que afasta eu e você, aquilo que separa eu e você da presença, que faz com que eu não desfrute da ajuda do Senhor na minha vida, é o pecado, são as minhas transgressões. Isso me afasta do Senhor, e quanto mais afastado eu estou, menos do Senhor eu vou ter na minha vida, menos presença, menos eu vou sentir da presença na minha vida. Outro fator que eu acho importante discutirmos aqui, que gera esse bloqueio espiritual, é justamente a falta de vontade de buscar por mais das coisas espirituais. Porque só tendo uma vida no espírito, uma vida espiritual, que eu e você conseguimos alcançar as coisas espirituais. Paulo, ele diz isso, que aqueles que vivem pela carne, ou seja, alimentam seus desejos, vivem das suas próprias vontades, vivendo uma vida através das suas paixões, só colhem os frutos que a carne pode oferecer. E o maior fruto que a carne gera é o pecado. Não tem outro. Porém, ele diz que aqueles que vivem pelo Espírito desfrutam das coisas espirituais, desfrutam de um relacionamento genuíno com Deus, de uma intimidade genuína com o Senhor, alcançam as bênçãos e dádivas espirituais, os dons espirituais. Então, quanto mais eu vivo pela carne, menos vontade eu tenho de buscar as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse aos 3 discípulos: olha, o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, porque a carne nunca está disposta a buscar pelas coisas espirituais. Por isso que nós precisamos dominar a nossa carne, moldar a nossa carne a sempre buscar, mesmo que sem vontade e desejo, as coisas espirituais. Vocês acham que todos os dias eu acordo com vontade de ler a palavra, de orar? Não, mas eu tenho que impor a minha carne a fazer isso. Impor a minha carne a buscar, a ter vontade de buscar. E fazendo isso, menos os desejos da carne eu alimento. Porém, mais dos desejos e das vontades espirituais eu passo a alimentar, eu passo a realizar. Paulo escreve na carta de Romanos, no capítulo 8, que eu acho extraordinário, que ele fala e retrata exatamente sobre isso. Eu quero ler esse texto para vocês. Romanos, no capítulo 8, dos versículos 5 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, ou para as coisas que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte,
mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que palavra poderosa. Aqui Paulo está dizendo exatamente que não tem como eu desfrutar das coisas, das dádivas espirituais, se eu constantemente vivo segundo a minha carne, alimentando os desejos da minha carne. Porque para aqueles que vivem pela carne, como ele disse aqui, causam inimizade com Deus, causam um afastamento, como Isaías disse. São os vossos pecados que têm me afastado de vocês. E não tem como uma sociedade, não tem como um povo, não tem como pessoas que vivem uma vida segundo a carne desfrutar das coisas espirituais. Viver uma vida desbloqueada, viver uma vida onde o Espírito realiza a obra dele na vida delas. Não tem como. Então, já que nós já sabemos tudo aquilo que tem gerado o bloqueio espiritual, a doença que está apodrecendo a árvore, como que eu posso, Jackson, romper esse bloqueio? O que eu tenho que fazer para que eu possa alcançar o reino espiritual, para que eu possa desfrutar das coisas que o meu Pai, que o meu Deus tem para mim? Uma coisa que eu preciso, antes de tudo, deixar claro é que todos nós passamos por esse bloqueio espiritual na nossa vida. Todos nós vamos enfrentar em algum momento esse bloqueio espiritual. Ninguém está imune a não passar pela batalha espiritual. Momentos onde a carne está gritando, a carne está pedindo para ser alimentada. Todos nós vamos passar por isso. Mas o que nós precisamos saber, que o que está acontecendo, gerando tudo isso, é uma batalha espiritual. A nossa luta, como Paulo disse, não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, o nosso inimigo não é da carne, não é carne, é espírito. Então, se nós sabemos que o que tem gerado o bloqueio na nossa vida é algo espiritual, nós precisamos então atuar e usar armas espirituais para destruí-los, para derrotá-los. Já que o inimigo é espiritual, nada mais justo do que usar armas espirituais. E quais são as armas que nós precisamos usar, ter conosco, para que nós possamos ter uma vida mais próxima do Espírito, para que nós possamos viver segundo a palavra, para que nós possamos desfrutar de um relacionamento próximo com Deus? Para mim, eu destaco 3 passos importantes que eu levo para a minha vida e eu indico para que você possa ter esses passos na tua vida, e você vai observar que você vai ter uma vida espiritual muito mais avivada, você vai ter um relacionamento muito maior com Deus, você vai ter uma vida espiritual desbloqueada, você vai alcançar, desfrutar de um relacionamento genuíno com o Senhor. O primeiro, a oração. Não tem como eu falar aqui com você de outra arma que não seja a oração em primeiro lugar, para que você venha desbloquear todo impedimento na tua vida, para que você venha destruir todo bloqueio espiritual, batalha espiritual que você possa estar passando e fazendo com que você não desfrute da vida espiritual que o Senhor projetou para você. Então, mesmo se você está passando agora por essa falta de vontade, não tendo desejo de buscar mais a presença do Senhor, comece a orar, mesmo sem vontade. Eu não estou com vontade, Jackson. Ore. Ore com vontade, sem vontade, com desejo, sem desejo, com força, sem força. Ore. Porque mesmo na opressão, nós devemos orar. É o melhor momento para que você ore. Jesus nos ensina sobre isso. Porque ele mesmo sobre forte opressão, ele continuou orando. Continuou buscando, continuou desejando fazer a vontade daquele que tinha enviado ele. Eu sei que às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente não tem desejo, mas nós temos que entender que a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, e a vontade dele é que a nossa vida de oração seja constante, seja diária, cada vez maior, porque só assim teríamos relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu acho importante para que eu tenha uma vida destravada, para que eu consiga romper todo impedimento que possa estar sobre a minha vida, é a prática da leitura da palavra.
A palavra diz e nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus contém chaves que abrem portas para as nossas vidas, portas espirituais. Não tem como você querer desfrutar de uma vida próspera, de uma vida de relacionamento com o Senhor, de uma vida de santidade com Deus, se você não tiver prática de leitura da palavra. A palavra de Deus, ela é uma bússola para as nossas vidas, que nos dá direções, que nos dá caminhos a seguir. Ela é resposta para todos os nossos questionamentos. Tem um texto que eu acho magnífico, que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. E eu quero ler aqui para você, presta atenção. É um versículo pequeno, mas que é revelador para as nossas vidas. Olha só. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem-aventurados, completos serão aqueles que praticarem essa palavra. Então, conforme você vai buscando, tendo uma prática de leitura da palavra e praticando aquilo que a palavra ensina, porque não é apenas saber da palavra, mas praticar a palavra. Felizes serão, bem-aventurados, completos, saciados. Seremos eu e você. Não haverá mais bloqueios, não haverá mais impedimentos, barreiras que podem impedir eu e você de alcançar o nosso lugar de relacionamento, o trono do Senhor nas nossas vidas. Fazer com que as nossas vidas se tornem um altar vivo de adoração ao Senhor. E por fim, o terceiro ponto que eu acho assim importante, para que a gente possa ter sempre em nossas vidas o fogo do Espírito Santo queimando, para que a gente possa ter essa fome, essa sede por mais do Senhor constantemente, é a perseverança, é a insistência. Porque, como eu disse, vai ter momentos e dias que não teremos vontade, vai ter momentos e dias que nós não teremos o pique de buscar a palavra, mas é aí que entra a insistência, a persistência. É buscar sem sentir, é desejar sem querer, é batalhar sem forças, mas entendendo que fazendo isso, alcançaremos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Conseguiremos alcançar todos os projetos e sonhos que o Senhor projetou e desejou para cada um de nós, para que nós possamos vivenciar na nossa vida aqui na terra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, traz a ilustração perfeita do que eu estou dizendo. Ele disse: aquele que pede, ele recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Então, para toda insistência, para toda persistência, tem um prêmio. Há algo que é alcançado. Não é um trabalho feito em vão. Por isso nós precisamos insistir e persistir. Alguns podem dizer: eu estou fazendo a prática da oração. Estou fazendo a leitura da palavra. Só que mesmo assim não estou sentindo. Então entre no terceiro passo. Continue, persista, insista. Porque só fazendo isso que você vai alcançar esse desbloqueio na tua vida. Se você mesmo orando, praticando a palavra, se encontra ainda nesse estado de bloqueio, é hora de você continuar mesmo não sentindo. É hora de você insistir mesmo não desejando. Continue. A palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e que o buscam. Tem que haver busca constante, persistente, para que nós possamos alcançar esse lugar de relacionamento genuíno e completo em Deus. Até mesmo a nossa salvação é alcançada através da perseverança. Os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. É isso que a palavra ensina. É isso que a palavra mostra, que a perseverança é um sinal daqueles que estão desejando ter as coisas espirituais, viver segundo o Espírito. Então não espere sentir para buscar, não espere desejar para buscar, não deixe que esse bloqueio mate a tua vida espiritual. Se levante hoje. Comece a buscar sem sentir, comece a desejar sem ter vontade. Não deixe a tua carne te dominar, meu querido. Não deixe os desejos da carne serem alimentados na tua vida dia após dia. Dá um basta nisso. Porque quanto mais alimentada for a tua carne, mais distante você vai se encontrar de Deus. Quanto mais vivendo uma vida de pecado, mais distante você vai se encontrar da pessoa de Deus. E aí o resultado final será de morte para a tua vida. Morte não somente física, mas espiritual. Por isso que hoje o Senhor está nos chamando para que nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem para cada um de nós. E só tendo uma vida de prática, de oração, de insistência, persistência em Deus, que nós vamos alcançar. Então, se você está vivendo esse bloqueio espiritual, faça isso. Pratique a palavra, leia a palavra, ore. Continue insistindo, buscando, chamando a presença, clamando pela presença, e eu tenho certeza que uma hora você vai desfrutar de uma vida espiritual,
de um desbloqueio espiritual, aonde Deus vai se revelar face a face para você. E aí você vai ver o quão bom foi você insistir, continuar. Você vai ver que valeu a pena pagar esse preço. Porque só aqueles que pagam o preço desfrutam de tudo que o reino espiritual tem para cada um de nós. Amém? E é isso, essa mensagem que o Senhor tinha ministrado no meu coração. Eu oro para que ela faça sentido para você e que através desse vídeo o Senhor venha te edificar tremendamente em nome de Jesus. E é isso, que esse vídeo edifica a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.